pessoal, então vejam só, nossa planta está cada vez mais ficando com cara de planta de fato. Já temos a alvenaria, já fizemos a abertura de portas e agora vamos aprender a fazer a abertura de janelas. Tá? Reparem aqui na nossa planta, a resolução talvez não esteja tão boa, vocês vão ver na planta de vocês, que nós temos nos dados da janela, temos 0,80 por 1,10. Isso quer dizer, por exemplo, que a nossa janela tem 80 centímetros de largura, 1 metro de altura e está inserida a 1,10 m do chão. Então, por exemplo, para a nossa planta baixa, a informação que interessa por hora é o primeiro número. No caso, vai variar entre 80 e 1 metro a largura das plantas. Tá? E outro detalhe importante, a janela sempre está localizada, a não ser que no projeto esclareça ou algo diferente, sempre está localizado no meio da alvenaria. Então, o centro dessa janela está equidistante até aqui e até aqui. Então, se a minha alvenaria aqui interna tem 3 metros, o meio dessa janela está localizado a 1,5 m, o que facilita muito o nosso trabalho na hora de desenhar. Então, já que minhas janelas estão centralizadas no meio das alvenarias, eu tenho que identificar o meio delas. Como é que eu faço isso? Bom, lembre-se do OSNAP, tecla de atalho F3, tá? Para acionar, que é esse íconezinho aqui, esse quadradinho com uma bolinha verde acesa no canto. Mantenha-o ligado e selecionando a setinha aqui, ó, veja se o midpoint, a opção midpoint está marcada. Se não estiver, marque, porque o midpoint serve exatamente para isso, identificar o ponto médio de uma linha, por exemplo. Então, o meu já está marcado, mantenho ele aqui e selecionando o comando linha ou clicando aqui em linha, eu venho arrastando o meu cursor pela linha da parede e repare que ele indica, por meio desse triângulozinho, qual o meio da minha alvenaria. Uma vez que ele indica, muito simples, clico sobre ele, baixo e clico novamente, fazendo a linha de referência do meio da minha janela. Professor, nesse caso aqui, a linha não é de uma parede só. Então, por exemplo, se eu digitar line aqui e tentar identificar o meio da linha, ela não vai estar no meio da minha alvenaria. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar uma nova linha por cima dessa, mostrando que minha alvenaria é somente até aqui, desse quarto. Então, digito line, tá? Venho aqui na pontinha, ó, com o orto ligado, vou até a outra ponta e marco. Automaticamente eu desenho uma nova linha por cima da anterior, que tem somente o comprimento, como eu selecionei aqui, ó, da minha parede interna. Agora sim, posso digitar line mais uma vez e ele vai marcar exatamente o meio da minha alvenaria. Clico sobre ele, arrasto para a parede externa, clico novamente, ele vai ter marcado ó, o meio da minha alvenaria onde eu vou inserir a janela. A mesma coisa para cá. Como a linha está maior do que a parede, digito line, marco um novo limite para a parede, ó, clico aqui no final da linha e até o encontro da outra. Saio do comando, se eu selecionar aqui você vai ver que existe uma nova linha somente com esse comprimento. Digito line novamente para marcar a janela e clico aqui no midpoint das duas linhas. O mesmo procedimento para todos os quartos. Line, marco o limite da minha parede, saio, line novamente e identifico, ele automaticamente vai puxar para o meio da parede, por meio desse triângulozinho, e você marca a parede interna e externa fazendo esse meio. Existe outra janela aqui, line novamente, marco. Aqui nesse caso eu nem precisaria marcar, se você reparar a linha já é do comprimento da parede. Então só digitar o line, identificar o meio ponto e marcar a janela. O mesmo raciocínio para as demais. Ó. Aqui não precisa também fazer uma nova linha, porque ela já é somente do comprimento da parede. Line, identifico o meio, arrasto para cima para marcar na alvenaria externa também. Para vocês verem aqui, dá um zoom ó, e resolvido. Aqui a mesma coisa, o comprimento da linha já é o comprimento da parede interna, então não preciso mudar mais nada. Só o line, ele vai me indicar aqui o meio da linha, clico sobre ele, arrasto e clico sobre a linha externa também, fazendo uma linhazinha de referência. Tenho mais uma janela aqui na sala, duas na verdade, então line. Vejo se antes, confiro se a linha é somente essa mesma, ó, então line e marco a minha janela. Veja que automaticamente ele puxa para o meio da linha, não preciso fazer mais nada se o OSNAP estiver ligado. Conferir aqui se essa linha é só esse pedacinho, exatamente, então eu quero a alvenaria no meio dessa parede, então line, identifico aqui o meio da minha parede e
marco a minha linha. Dou um S, marquei todas as janelas. Até aí, tranquilo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais são minhas janelas de 80 centímetros e quais são as de 1 metro para poder fazer o meu offset, tá? Então, por exemplo, vocês verão que aqui do lado esquerdo, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro e aqui em cima 1 metro. Já do lado direito, todas passam a ter 80 centímetros até aqui embaixo. Então, vamos começar com o offset de 1 metro. E para que fique bem claro, ela tem 1 metro de largura total. Se eu marquei a linha do meio da janela, então ela vai ter 50 centímetros para o seu lado superior, nesse caso 50 centímetros para o seu lado inferior. Ou quando for 80 centímetros, 40 centímetros para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ou seja, essa é a minha linha de referência. Então eu não posso me confundir e colocar no meu offset 1, por exemplo. Eu tenho que colocar a metade da largura porque eu vou fazer o offset a partir da linha do meio. Então, dito offset, 1 metro, para marcar logo essa janela, aliás, até eu me confundindo, metade de 1 metro, ponto 50, 50 centímetros, enter, e clico na linha para cima, clico na linha para baixo. Mais uma vez, clico na linha para cima, clico na linha para baixo. Vou para o novo centro. Clico na linha para cima, clico na linha, trago para baixo. Na minha janela horizontal, clico na linha para a esquerda, clico na linha para a direita. A partir dessa janela, todas começam a ter 80 centímetros de largura. Então, vou digitar offset, como tem 80 centímetros, metade para cada lado, ponto 40. Cliquei aqui, dei o Enter, venho, clico na minha linha, esquerda, direita. Clico na minha linha, metade para cima, metade para baixo. Aqui da mesma forma. Metade para cima, no caso aqui ele arrasta para baixo, então vamos puxar agora para cima. Isso pode acontecer de o atrator puxar e vocês me perguntam por que eu não mantenho o OSNAP sempre ligado? Às vezes acontece isso, ele não ir para onde você quer devido ao OSNAP. Então tem que arrastar com mais vontade para cima e também com mais vontade para baixo. Beleza. E aqui, esquerda, direita. Marquei todas as minhas janelas. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, se eu já marquei as minhas janelas, só tenho agora que aparar os excessos. Eu vou abrir as janelas. Ah, aqui eu não coloquei. Então, vou dar um offset mais uma vez, já está ponto 40. Esquerda, direita. O que é que eu tenho que fazer agora? Muito simples. Se eu tenho que abrir espaço, qual comando que eu vou utilizar? Trim, TR, duas vezes Enter, ou clica direto no Trim aqui e dá um Enter. Só abrir o retângulo, ó, e já seleciono tudo de uma vez. Vai ficar só essa linhazinha do meio que não intercepta ninguém. Não tem problema, porque depois nós iremos apagá-la. Então, ó, venho abrindo as minhas janelas. Sem dificuldade. Outra janela aqui. Outra janela aqui. Outra janela aqui. E mais uma aqui. Abri todas as minhas janelas. E essas linhas do meio, professor? Como elas não podem ser apagadas com trim, é simples. Basta selecioná-las. Todas elas de uma vez ou uma por vez, se quiser. Eu seleciono todas de uma vez para economizar comando e dou um delete. Ok, já tenho portas e janelas abertas. Na próxima aula nós vamos desenhar as portas.